Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje eu estou entrando aqui no quarto dia de oração, ou melhor, quinto dia de oração. Começamos na segunda-feira, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Meu nome é Alexandre e, como tenho dito, todos os dias eu venho fazendo oração aqui na minha casa. Para quem quiser vir, estão todos convidados, amém? São manhãs gloriosas na presença do Senhor. Deus tem falado bastante comigo nesses dias. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, peço para que o Senhor venha agora na vida de todos aqueles que aqui estão presentes assistindo este vídeo, Pai. Toque o coração a eles, dê entendimento, Senhor, e os capacite, Senhor, para que sejam utilizados, Pai, para a sua obra, Pai. Em nome de Jesus. E obrigado, Pai, por me permitir fazer parte, Pai, da tua vida, Senhor. Poder falar de ti, da tua palavra, Pai. E me usar para transmitir os teus ensinamentos, Senhor. E a tua palavra, em teu nome. Assim seja. Obrigado, Jesus. Amém. Amados, capítulo de hoje, capítulo 4, do livro A Revolução dos de um Talento, pastor Aloysio Silva. Um título: Um Reino de Sacerdotes. Durante as 2 últimas décadas, o slogan da nossa visão declara que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através de células que se multiplicam. Não há de errado com a palavra ministro. Na verdade, uma boa palavra, mas com o passar dos anos, ela se desgastou e perdeu o seu impacto na mente das pessoas. Por causa disso, discutimos mudar ministro para sacerdote. A verdade bíblica é que fomos feitos sacerdócio real. A palavra sacerdote traz um impacto muito maior. Na verdade, na mente religiosa de muitas pessoas, somente o padre ou o pastor é que podem ser chamados de sacerdotes. Creio que a palavra também traz mais clareza para a mente dos irmãos do que se espera de cada um de nós como ministro do Novo Testamento. Como podemos atuar sacerdotes hoje? Vamos ver. À luz da nova aliança, como podemos atuar em nosso ministério sacerdotal. O elemento-chave para a presença de Deus. Uma das coisas mais importantes na prática da vida da igreja é a presença de Deus, porque quando temos a presença de Deus, podemos ver o poder de Deus se manifestando entre nós. Se desejamos ter uma célula viva, precisamos ter a presença de Deus nessa célula. Há 3 elementos chaves para experimentar a presença de Deus. Deus já está presente entre nós, mas precisamos experimentar essa presença. Para isso, precisamos ter 3 elementos. Esses 3 elementos podem ser encontrados em todas as religiões, inclusive no Velho Testamento. Para que as pessoas experimentassem a presença de Deus, elas deveriam, em primeiro lugar, ir ao templo. Em todas as religiões, as pessoas precisam ir ao templo, porque o templo é o lugar da habitação de Deus. Mesmo tendo o templo do Velho Testamento, não era possível entrar nele sem o segundo elemento. O segundo elemento é o sacerdócio. No Antigo Testamento, uma pessoa comum não poderia entrar no templo, mas deveria ficar no átrio. É a mesma coisa em outras religiões. Em Israel, os sacerdotes eram os levitas. Mas o sacerdote não pode entrar no templo sem o terceiro elemento. O terceiro elemento é o sacrifício. O sacerdote não poderia entrar no templo sem o sacrifício de animais. Qual é, pois, a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nesse versículo podemos ver esses 3 elementos.
o templo, o sacerdote e o sacrifício. Esses três elementos são muito importantes, mas muitos cristãos não os compreendem. A diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões, inclusive o judaísmo do Velho Testamento, é que elas possuem esses três elementos separadamente, mas o cristianismo, essas três coisas, são apenas uma. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz agora. Aquela que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Então, as pessoas do mundo ficam confusas quando perguntam aos cristãos onde está o seu templo, e eles respondem que eles mesmos são o templo. Não temos um prédio, porque o templo somos nós. Porque o nosso Deus não habita em prédios, mas ele vive em nós e entre nós. Nós somos todos pedras vivas, nós somos a casa. Eles então perguntam: onde está o sacerdote? Mas nós dizemos que nós somos os sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Isso significa que, em nosso reino, todos os membros são sacerdotes. Então, eles perguntam: onde estão os sacrifícios de vocês? O nosso sacrifício é chamado de o Cordeiro de Deus. Ele já morreu na cruz e derramou o seu sangue. Ele é o nosso sacrifício. O Novo Testamento é um tempo em que todos os crentes são pedras vivas e são edificados casa para Deus. Todos os membros são sacerdotes e oferecem sacrifícios, e o nosso sacrifício hoje vive em nós e entre nós. Infelizmente, de forma inconsciente, muitos crentes não acreditam nisso. Ainda acreditam que o prédio é o templo de Deus e o chamam de santuário. É por isso que as pessoas mudam seu comportamento quando entram no santuário. Elas imaginam que Deus habita ali. O prédio, que não é casa de Deus, nós santificamos, mas o nosso corpo, o verdadeiro templo, nós não santificamos. Inconscientemente, nós também não acreditamos que todos os crentes sejam sacerdotes, mas somente os pastores vestidos de terno. Pensamos que somos apenas os leigos. Nós não deveríamos chamar um membro de leigo, pois a palavra leigo no grego é idiotes. Assim, quando chamamos uma pessoa de leigo, nós os estamos chamando de idiota. Os nossos membros não são leigos, mas são todos sacerdotes. Qual é, pois, a função do sacerdote? A palavra-chave para definir o sacerdote é mediador. Ele é mediador entre as pessoas e Deus. No Velho Testamento, o significado da palavra sacerdote era ponte. Nós somos a ponte, nós ficamos na brecha. O sacerdote precisa ser o mediador para se colocar entre o homem e Deus. O Senhor Jesus foi constituído como sacerdote. Ele trouxe de volta os pecadores para Deus e também trouxe Deus até os pecadores, porque ele é o mediador. Ele entrou no Santo dos Santos, no céu, levando o seu próprio sangue, e hoje podemos entrar na presença de Deus por causa do ministério da reconciliação. Como são os sacerdotes? Eles são uma figura de cada cristão. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. O entendimento comum e errado é que os homens de negócios são reis e os pastores da igreja são sacerdotes, mas a Bíblia não diz isso. No Velho Testamento, reis e sacerdotes eram funções separadas, mas no Novo Testamento não diz que alguns são reis e outros são sacerdotes, mas ela declara claramente que cada crente é um rei e sacerdote. Isso não é posição, mas uma função. Todo crente é as duas coisas. Ele reina com Jesus como rei e ministra como sacerdote real. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. Ele é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Jesus é o rei dos reis e nós somos reis. Nós reinamos junto com Jesus e ministramos com ele como sacerdotes. Qual é a função dos sacerdotes? No Antigo Testamento, a função do sacerdote era ficar de pé diante do povo de Deus.
Então uma pessoa do povo chegava diante dele e dizia: Estou com problemas, eu pequei diante de Deus, tenho problemas sexuais, problemas conjugais e problemas financeiros. Por favor, me ajude. E o sacerdote dizia: Conte-me todos os seus problemas. Esta é a primeira função do sacerdote: ouvir. Depois de ouvir, ele então dizia: Vou fazer um ministério de reconciliação com você. Deus vai tocá-lo. Ele vai perdoá-lo. Depois disso, ele perguntava: Você trouxe algum sacrifício? Se fosse um homem rico, poderia sacrificar um novilho. Se fosse alguém de classe média, poderia sacrificar um bode ou um cordeiro. Mas se fosse pobre, poderia fazer uma rola ou um pombo. Poderia trazer uma rola ou um pombo. O sacerdote então imolava o animal sobre o altar e aspergia o sangue sobre a pessoa. O animal era queimado e o sacerdote entrava no lugar santo e aspergia o sangue sobre o altar de incenso. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação. Isso era o que o sacerdote fazia. Ele intercedia, ele trazia as pessoas de volta para Deus. Ele colocava a pessoa diante de Deus e a abençoava. Deus então falava com o sacerdote. Depois de interceder pela pessoa, a presença e o poder de Deus vinham sobre a pessoa. Todos os crentes são sacerdotes. O problema é que não ensinamos as pessoas a serem sacerdotes. A maneira como nos tornamos sacerdotes é ouvindo a pessoa, intercedendo e depois trazendo a palavra de Deus sobre ela. Se não há sacerdote na presença de Deus, não pode se manifestar. No Velho Testamento, somente algumas pessoas eram separadas como sacerdotes, mas no Novo Testamento todos os crentes são sacerdotes. Todo cristão escuta um ao outro, intercede um pelo outro e traz a palavra de Deus um para o outro. Precisamos praticar isso na vida da igreja. Se queremos presença de Deus em nosso casamento, marido e esposa precisam ser sacerdotes um para o outro, porque não há sacerdócio, também não há presença de Deus. Este é o motivo porque muitos casamentos são desfeitos. Não há sacerdotes para trazer a presença de Deus. O esposo não escuta a esposa não escuta o marido. O esposo nunca intercede para a esposa. Não são sacerdotes. Sem sacerdotes, não temos presença de Deus. Se não conseguimos ser sacerdotes, nós nos tornamos juízes, passamos a julgar um ao outro. O sacerdote é aquele que intercede, advoga, defende o outro. Se não somos sacerdotes, automaticamente nos tornamos juízes e passamos a condenar e julgar o outro. Perdoar é o trabalho do sacerdote, mas condenar é trabalho do promotor. O marido que não ora pela sua esposa terá pensamentos negativos sobre ela, se tornará juiz do comportamento dela e assim será incapaz de amá-la. Não fomos chamados para ser promotores ou juízes, mas fomos designados para ser sacerdotes. Cada vez que você vir a falha do seu cônjuge, interceda por ele. Fazendo assim, o seu coração se encherá pelo amor por ele. Onde houver um sacerdote, ali o poder de Deus poderá se manifestar. Onde houver um sacerdote que intercede, Deus terá um caminho para operar e abençoar. Este mesmo princípio pode ser aplicado no local de trabalho. Não fomos chamados para ser juízes no trabalho, mas sacerdotes. O sacerdote intercederá pelos seus colegas e pelo seu chefe. Fazendo assim, ele trará a presença de Deus. Só há presença de Deus onde há sacerdotes. Precisamos de pessoas como José e Daniel, homens que se tornaram intercessores, homens que se colocaram na brecha. Um único homem mudou toda uma nação. Daniel orava 3 vezes ao dia e participou de vários reinados. Reis se levantaram e caíram, mas Daniel permaneceu sempre na posição, pois era um sacerdote intercessor. Você pode transformar o seu lugar de trabalho se interceder como um sacerdote pelos seus colegas e chefes. A chave é o sacerdócio. Se não há sacerdotes, não temos a presença de Deus. A mesma coisa acontece na célula. Se na célula apenas uma única pessoa se torna um sacerdote, se somente o líder for sacerdote, somente o líder vai ouvir, somente o líder vai interceder. Somente o líder vai pregar e adorar.
Dessa forma, ele será o primeiro a morrer por causa do peso da obra. Este é o problema de muitas células. O membro não compreende que é ser um sacerdote. Quando ele chega na célula, diz: eu estou muito cansado, trabalhei durante todo o dia, preciso que alguém ministre em minha vida. Não quero ministrar, não quero dar, quero receber. Você deve me abençoar, líder. A atitude é sempre de receber, receber e receber. Ele é como um vampiro, sugando o sangue do líder. É um tipo de membro Drácula. Eles se reúnem para sugar uns dos outros, e não para ministrar. Nessa situação, não é de admirar que muitos tenham medo de se tornar líderes. Nós somos chamados para ser sacerdotes. Cada membro da célula é um sacerdote. Quanto mais agimos como sacerdotes, mais poderosa se torna a célula. Também o princípio do sacerdote pode ser aplicado no presbitério da igreja. Se ouvimos, intercedemos e trazemos a palavra de Deus, então a presença de Deus se manifesta. A oração cria intimidade. Amados, eu vou prolongar um pouquinho hoje o vídeo, só para concluir esse capítulo, amém? A restauração do sacerdócio. Olha o que a palavra de Deus diz. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Em Efésios 4, dos versículos 7 ao 10. Porque o Senhor Jesus voltou para o céu e sentou ao lado direito de Deus, para ser um sacerdote para sempre. Olha aí mais uma vez o que a palavra diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Em Hebreus 8, versículos 1 e 2. Mas agora nós somos corpos de Cristo, por isso nos unimos a Ele, para ser sacerdotes. Nós somos participantes do que Cristo é. Vamos ver aqui o que fala em Salmos 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor, Deus, habite no meio deles. No livro de Efésios, Paulo diz que o Senhor subiu aos céus para encher todas as coisas, mas o texto é uma citação do Salmo 68, que diz habitar em vez de encher. Assim, encher tem aqui o mesmo sentido de habitar. Nosso alvo é que a igreja seja edificada e seja cheia de plenitude de Cristo. O Senhor subiu aos céus para encher a sua igreja completamente. Mas para que a igreja seja plenamente cheia de Cristo, ela precisa ser edificada. Como edificar a casa? O texto diz que, quando subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. O que são esses dons? Pelo contexto, vemos que são os 5 ministérios. O sumo sacerdote concede dons aos sacerdotes para que eles edifiquem o corpo, até que o Senhor possa encher o seu corpo. Quais são os 5 ministérios? Esses 5 ministérios são as funções do sacerdote. Nós vimos que a função do sacerdote é ouvir, interceder e então expressar a palavra e o poder de Deus. Se você olhar todos os versículos sobre o sacerdócio, tanto no Velho como no Novo Testamento, você encontrará 5 funções de sacerdote. Primeira função, edificar a casa. A pedra angular foi rejeitada pelos construtores. Os construtores eram os israelitas, mas eles rejeitaram a pedra angular, que é Cristo. Na construção de uma casa, a pedra angular é a mais importante, é o único da fundação. Ela é o padrão de todas as outras pedras. Todavia, por causa da incredulidade deles, a função de edificar a casa foi dada aos que creem. Para nós que cremos, essa pedra angular é muito preciosa. Todo crente é um edificador da casa. Esta é a função apostólica. O apóstolo é aquele que constrói a casa.
Sempre que a nuvem se movia, o sacerdote tinha que desmontar o tabernáculo e depois reedificá-lo novamente em outro lugar. O trabalho dos levitas e sacerdotes era construir a casa de Deus. 2. Adorar, interceder e profetizar. A função de sacerdote é levar as pessoas a Deus e trazer Deus às pessoas. Nos dias de Davi, todo sacerdote deveria profetizar. É por isso que Paulo diz que todo crente deve profetizar. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Qual é a terceira função? É pastorear, né? Em Deuteronômios 21, 5. Chegar-se-ão os sacerdotes, filho de Levi, porque o Senhor, teu Deus, os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. A função do sacerdote é abençoar o povo de Deus, curar o coração ferido. O sacerdote não pode amaldiçoar, pois Jesus disse que não podemos amaldiçoar nem mesmo os nossos inimigos. Nosso trabalho também é restaurar relacionamentos quebrados, pois recebemos o ministério da reconciliação. A quarta função é ensinar a palavra de Deus. Este é o trabalho do mestre. Vamos ver o que a palavra diz aqui, em Jeremias 18, versículo 18. Então disseram: Vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Em Malaquias 2, versículos 7 e 9. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca. Devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quinta função, proclamar o amor de Deus. Este é o ministério do evangelista. O trabalho do sacerdote envolve essas 5 coisas. Quando o Senhor subiu aos céus, ele nos deu os dons para edificar o seu corpo. Isso significa que a agenda da célula são esses 5 ministérios. Como um sacerdote pode funcionar dentro desses 5 ministérios? Em Efésios 4, versículos 11 e 12, diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os sacerdotes são treinados pelos 5 treinadores. O ministério desses 5 treinadores é treinar os santos para ministrarem como sacerdotes. Lembre-se de que, se não temos sacerdotes, também não temos presença de Deus. Se uma célula não tem esses 5 serviços, ela não está edificando a casa de Deus. Está apenas tendo um tempo agradável. Não está praticando a vida do corpo. Estes 5 ministérios definem a agenda da reunião da célula. Se você olhar em 1 Coríntios 14, versículo 26, verá ali que a agenda da igreja envolve as 5 coisas. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando nos reúnes, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Amém, Senhor? Assim concluímos o capítulo 4 do livro. Tá? Para mim, eu creio que para os irmãos essa leitura está sendo bastante edificante e dando bastante clareza e um pouco mais do entendimento de qual é a nossa função como crente, como instrumento, ferramenta do Senhor, né? O nosso trabalho, né? O que precisamos fazer, tá? A gente tem que ter isso como conceito. Nós somos transformados por Cristo, mas há necessidade da nossa atitude e do nosso empenho para que essa transformação seja feita em nós, para que nós desejamos cada vez mais e nos elevamos cada vez mais espirituais. Amém? Em nome de Cristo Jesus.
Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. Sábado e domingo não temos oração, porém recomeçamos novamente a segunda-feira. Amém, amados? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês.